Hoje no Brasil, pelo menos 15 milhões de pessoas são vegetarianos e 5 milhões já são adeptos do estilo de vida vegano, segundo dados recentes de um levantamento do Ibope. Por isso, aqui hoje no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos ele, que é empresário bauruense, tem um restaurante bastante conceituado com culinária, gastronomia vegetariana e vegana, é chefe de cozinha e conversa conosco aqui no programa Rodrigo Trovarelli. Eu queria te agradecer pela presença, por ter aceito o convite para estar aqui conosco hoje aqui no estúdio da TV e da rádio. Lidiane, muito obrigado pelo convite, obrigado telespectadores e ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, antes da gente começar aí falando sobre as suas experiências, né, e falar um pouquinho dessa tendência e as pessoas que têm se manifestado aí de forma mais pública, inclusive, né, mais evidente aí sobre esses novos estilos de vida e hábitos de alimentação, eu queria que você primeiro nos ajudasse a desmistificar os termos. Qual é a diferença do veganismo, do vegetarianismo, né, o que difere esses dois hábitos de alimentação? Bom, o veganismo, a gente pode dizer que seria o vegetarianismo puro, né? Seria aquele modelo de vida, não só o modelo de alimentação, mas o modelo de vida onde você não consome nenhum produto de origem animal, seja na cadeia primária, secundária ou terciária. Então, se de alguma forma houve o uso de animais, ou a exploração de animais, o trabalho de animais, ou seja com a vida, ou seja com a pele, ou com a coleta de leite, ou enfim, até mesmo o teste de alguns produtos farmacológicos, esse produto não é considerado vegano, então o vegano ele não consome esse produto. Em alguns casos, até algumas empresas, como aconteceu recentemente com o supermercado, que teve uma violência contra o animal, acontece até de algumas ações de boicote a essas marcas e a esses produtos, enfim. Então, já o vegetarianismo é um termo mais usado para pessoas que estão em transição, que ainda sentem uma dificuldade com, por exemplo, o consumo de ovos é um pouco complicado no começo para quem deseja o vegetarianismo, porque quando você vai comer fora de casa, basicamente o bolo, pão, pizza, pastel, muitas receitas levam ovos, mesmo que sem necessidade, é cultural, a gente está habituado a isso. Então, tem uma certa dificuldade em se adaptar a esse estilo de vida. E aí isso vai de uma maneira gradativa, a pessoa começa pelo vegetarianismo, ainda com consumo de leite ou consumo de ovos. Não que isso seja necessário, né? Você não precisa se tornar vegetariano primeiro para depois se tornar vegano. O que você precisa é de informação, né? Isso não, a questão do porque é muito tranquilo para você estar substituindo, mas você precisa de informação e um pouco de disciplina também para se habituar e estar preparado para esse novo modelo de vida. O veganismo ele é muito marcado pela militância, né? É um movimento muito ativo, muito participativo e às vezes até assusta algumas pessoas, afasta, porque culturalmente no Brasil, né, qual é o nosso prato principal, né? Basicamente arroz, feijão, bife, batata frita, uma saladinha de tomate. Então, quando se fala em vegetarianismo ou veganismo, primeira coisa que as pessoas falam, mas e a proteína? E o churrasco do fim de semana? E o churrasco do final de semana, e o Natal, a Páscoa, aí vou sair à noite, o que eu vou comer? E aí começa vamos dizer assim, aí o conflito, não é? O conflito, Sim, principalmente alguns estabelecimentos comerciais, não, a grande maioria, né? Aqui em Bauru a gente já tem visto uma grande mudança, tem muitos espaços já preparados, mas eu me lembro quando eu comecei há 12 anos atrás, a gente sofria bullying, né? E, comer o quê? Pão com alface, né? Então, até mesmo como consumidor, querendo consumir um produto, era muito visto como moda, como frescura, era visto de uma maneira muito grosseira pela sociedade. Hoje, como somos 15 milhões, então o mercado está passando a olhar de uma maneira diferente, porque todo mundo quer um pouquinho dessa fatia de mercado, ainda mais sendo um mercado que cresceu
se eu não me engano, no último ano 90%, mesmo com toda a crise econômica que nós tivemos. Foi muito interessante você ter comentado agora no início do nosso bate-papo, porque quando a gente fala em veganismo, imediatamente nos vem a imagem desse consumo alimentar mais restrito. Mas muitas empresas farmacêuticas, indústrias de comércio cosmético, elas têm se aproveitado do fato de não fazerem testes com animais, enfim, de serem uma empresa que tem esse conceito vegano de produção, e isso tem sido positivo, tem sido um marketing positivo muito usado pelas empresas. Então, quer dizer, não é algo, não é um conceito, um estilo de vida que se restringe a só um hábito alimentar, não é, Rodrigo? Ah, não, é um novo estilo de vida, né? Um conceito de vida. E isso perpassa também entre as relações humanas, né? Então, se você não tem essa relação de exploração do animal, então como você vai explorar um ser humano, por exemplo, né? Então isso acaba um nível mais sutil, com o tempo, melhorando as relações humanas. Não é que um vegetariano é santo, que o vegetariano é melhor que alguém. São seres humanos comuns, mas se essa escolha alimentar ela é baseada no respeito no todo, né, no planeta, na questão da sustentabilidade, da liberdade, isso naturalmente vai se transferindo para outros aspectos. Mas também existe, como em todo caso, algumas pessoas que entram por moda ou por carência, ou seja lá o que for, e acabam muitas vezes criando um desserviço para o movimento vegano e vegetariano, criando uma série de inimizades, criando uma série de discórdias. Exclusões, inclusive, né? Porque eu não vejo eu vejo o vegetarianismo e o veganismo como um movimento inclusivo, né? Então você está buscando incluir os animais para uma outra esfera de direitos que até então não se tinha, né? Os animais eram vistos basicamente como propriedade e bem de consumo. Aí você passa a direcionar um respeito, um tratamento diferenciado por questões de ética, por questões de saúde, por questões de sustentabilidade também, porque está mais do que claro o impacto da pecuária no Brasil, na região do Pantanal, na Amazônia, e os efeitos questão do efeito estufa por causa da emissão de gases e enfim, né? Acho que é uma questão de como nós começamos, existia muito preconceito, era visto como moda. Agora já se vê que não é uma moda e que o movimento ficou. Então, acho que é uma questão de diálogo, né? Ter essa abertura para o diálogo. Até estou muito feliz da Câmara Municipal abrir esse espaço para a gente estar conversando sobre esse tema. Aproveitando já falar um pouquinho da sua experiência, né? Você, quando decidiu se dedicar à gastronomia vegana, né, e tornar isso a sua ferramenta de trabalho, a propaganda do seu trabalho, você já tinha tido uma experiência fora do Brasil, que foi o primeiro contato que você teve com novos hábitos e estilos de vida. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Foi muito interessante. Por volta de 2004, eu tive contato com uns chilenos que eram do movimento Hare Krishna, e eu mergulhei dentro da culinária vegetariana. Mas assim, na época eu fazia cupim recheado, e fazia um dos cupim recheado mais famoso aqui da região, era 120, 150, até 200 pessoas já foram em casa comer cupim. E aí teve um choque, né? Porque foi, cupim recheado, culinária vegetariana, eu já não conseguia mais comer carne naquele período de transição. Aí mais ou menos uns 2 anos eu fui pro Rio de Janeiro, mudei para Teresópolis, e um mês em Teresópolis já fui para a Índia, fiquei um tempo na Índia, foi minha primeira experiência com uma cultura totalmente vegetariana, né? Porque quando eu fiquei em espaços em que só haviam vegetarianos e restaurantes, lanchonetes, então era o paraíso, né? E lá não existe o consumo de carne bovina, porque a vaca tem todo aquele conceito de ser um animal sagrado. É bem diferente aqui. Tem alguns lugares, porque tem muitos muçulmanos que fazem o consumo ali na Índia, mas é mais afastado, assim, não é igual aqui que você passa e tem um açougue com o boi inteiro pendurado. Não é tão fácil o consumo de carne como aqui. E também não tem esse incentivo que nós temos aqui, porque a nossa indústria pecuária, ela representa uma grande fatia, né, dentro do nosso PIB. E aí foi quando eu conheci
a infinidade de temperos, vegetais, combinações. Nessa época eu fiz uma formação em Ayurveda, que é uma linha da medicina indiana que trabalha a questão da saúde através dos alimentos e temperos. E aí minha cabeça abriu assim de uma forma que eu percebi o porquê dos europeus quererem tanto ir para a Índia em busca da rota das especiarias, né? A questão das especiarias e o valor nutricional, medicinal, é a explosão de sabores que se tem. E depois disso voltei para o Rio, fiquei em Teresópolis, cozinhava para eventos, cozinhei bastante em eventos no Rio de Janeiro, abri o restaurante em Teresópolis, fiquei quase 2 anos com o restaurante, aí fui para Barcelona, fui estudar alta cozinha vegetariana. E em Barcelona tá bem avançada essa questão do veganismo, então aí eu conheci um monte de coisa. Aí eu tive muita oportunidade, o meu repertório aumentou muito. De Barcelona eu fui da Espanha eu fui para Portugal. Cheguei em Portugal, já arrumei trabalho num restaurante vegetariano e comecei a cozinhar junto com o restaurante, a cozinhar para formações de yoga, meditação. Aí me indicaram para um café na Rua da Sedofeita, que era o Quintal Bioshop, um café orgânico lindo, delicioso. E eu comecei a fornecer salgados, que foi aonde surgiu o meu restaurante, né? Eram samosas, salgados de massa integral, assados todos veganos. E eu recebi 7 convites em Portugal. Eu viajei praticamente por Portugal toda, levando a culinária, levando a cultura. E foi maravilhoso, porque tudo que eu tenho, o que eu sou hoje, foi a gastronomia que me deu. Então, é fantástico, assim, não tem limite para a criação, não tem limite para as possibilidades dentro da cozinha, ainda mais com os vegetais e os temperos. A gente pensa que a alimentação vegetariana ou vegana ela é restritiva, né? Eu penso justamente o contrário. Quando você é um onívoro, mesmo você sendo onívoro e tendo a possibilidade de comer tudo que você quer, geralmente o que você quer comer é o que você come sempre. Então, arroz, um feijão, a mesma salada, o mesmo tipo de carne, os mesmos tipos de legumes, batata, cenoura, pepino, alface, no máximo marru, com um cheirinho verde, e é isso que acaba. Agora, quando você se torna vegetariano ou vegano, e sai dessa automatização do consumo, né? Sai do automático da alimentação, bicho, naturalmente você quer ter saúde, você quer ter qualidade de vida, quer continuar sentindo o prazer do alimento, aí é explorar. E aí o teu repertório, ele abre um leque assim na sua frente. Quando que você decidiu reunir todo esse conhecimento, toda a experiência profissional e voltar a Bauru e transformar tudo isso num modelo de negócio? Eu trabalhei muito tempo na associação comercial com o projeto Empreender, que trabalhava a questão do associativismo e desenvolvimento das empresas através de ações associativas. E esse contato com empresários me mostrou um pouco da dinâmica do empresário e como é corrido, né? O dia a dia, as dificuldades, as questões que se apresentam, a vida pessoal, profissional, funcionário e tudo mais. E aí eu entendi que o que eu fosse trabalhar teria que fazer sentido para mim, porque eu teria que fazer isso minha vida toda. Aí eu me encontrei dentro da cozinha com a culinária vegetariana, só que para mim não era só a cozinha, né? Só vender comida por vender comida, teria que ter algo a mais. Por questões pessoais, não é que todo mundo precise ter essa busca, né? Mas para mim é uma coisa muito particular minha e precisava ter um sentido para que nos momentos de dificuldade ou de cansaço eu não amarelasse e falar, não quero mais saber. Então tinha que ter um propósito maior por trás. Aí quando o dom pela cozinha não foi algo que foi descoberto pelas pessoas que estavam ao meu redor e foram me incentivando. A hora que eu entendi realmente que aquele era o meu mundo, que aquele cantinho do fogão com 10 bocas, 10 panelas, um monte de tempero e fogo e frio e forno, e depois o empratamento, a entrega do prato, o feedback, eu entendi que aquilo era a minha praia e que eu ia dedicar a minha vida a passar aquilo que eu acreditasse, eu ia dedicar a facilitar para as pessoas o caminho que eu percorri, porque não foi fácil, no começo realmente foi difícil. Eu lembro que em Portugal
Portugal tinha poucas opções, Espanha tinha muita opção. Agora Portugal tudo tinha creme de ovos. Então poucos doces eu consegui comer em Portugal, porque na época eu era lacto-vegetariano e não comia ovos de jeito nenhum por conta da saúde, né? E por conta da maneira como esses ovos são produzidos, né? A galinha fica na gaiola, não consegue se mexer, posta de 3 a 4 ovos por dia. Então, assim, em períodos normais, é em torno de, se não me engano, são acho que 26 horas para ela botar um ovo. Então, como que... É a mesma coisa dos vegetais orgânicos e convencionais, né? Como que um processo natural, né, leva, sei lá, 26 horas. Como que em 8 horas ela vai conseguir produzir um ovo com a mesma quantidade de nutrientes, né? Então, mas tem ração, mas tem suplemento alimentar, tá, mas como que é essa questão de nutrientes, né? E aí foi quando eu conheci a doutora Valéria Pascoal, da Nutrição Clínica e Funcional, e ela me trouxe mais o aspecto, o que eu tinha de maneira empírica, ela me trouxe de uma maneira científica, e onde ela prova com estudos a diferença entre um alimento orgânico, um convencional e um biodinâmico, com a quantidade de nutrientes e compostos bioquímicos. Então a gente percebe que por mais que você compre uma cenoura enorme desse tamanho no mercado, às vezes uma cenoura desse tamanhinho tem muito mais nutrientes e muito mais sabor do que uma cenoura grande. A questão do sabor é fácil você perceber. Se você pega uma cenoura na horta e pega uma cenoura no mercado, a cenoura no mercado muitas vezes parece isopor. Ela é muito dura, ela não tem coloração, ela é meio aguada e pouco sabor. Mas por que disso? Porque a cenoura era para ser desse tamanho, ela está desse tamanho. Então tudo que ela tem foi dividido nesse tamanhão. Então aí a gente pensa, então eu vou ter que comer uma cenoura desse tamanho para ter a quantidade de nutrientes que eu teria numa cenoura desse tamanho. Então qual que é a vantagem, né? E aí, aproveitando já que você está falando sobre essa questão dos nutrientes, a dúvida da maior parte das pessoas é o fato de que supostamente o consumo de carne iria restringir a ingestão de proteínas. Como é que o vegano, como é que o vegetariano resolve essa equação? Quais são as opções disponíveis? Milhares. Por exemplo? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, quinoa, brócolis. As pessoas sempre imediatamente pensam em carne de soja, mas essa é uma opção, não é? É uma opção. E tem alguns estudos de que a soja não é tão favorável, né? Principalmente no caso dos homens, por conta de hormônio enfim. A soja é a opção, uma das opções mais baratas, mas, por exemplo, 1 quilo de quinoa, você paga em torno de R$26, mas se cozinhar 100 gramas de quinoa, meu Deus, dá quinoa pra caramba. A quinoa pra caramba, ela é rica em proteína, o brócolis também é rico em proteína. Então, e tem um tempo atrás eu li um estudo, um artigo científico que estava dizendo, né? Se a proteína fosse tão necessária, né? Vamos pensar assim, a natureza de uma maneira total, né? A proteína ela é necessária para tudo. Mas se a gente precisasse de tanta proteína, com certeza a natureza teria feito os alimentos com uma quantidade maior de proteína. Então, vamos pensar assim de que nós nascemos dentro de um ecossistema, nós estamos dentro de um planeta. A gente esquece que é bicho também, né? O ser humano ele não lembra que ele é bicho, que ele nasceu aqui por um motivo, né? A gente veio de nave espacial e caiu aqui, os seres mais especiais do mundo, né? O único animal que merece qualidade de vida em detrimento de toda a sociedade. É isso que a gente acha. Mas nós nascemos desse planeta, né? Nós nascemos desse sistema. Esse bioma, e o que tem aqui é o que a gente precisa para sobreviver, né? Então até a questão da proteína, a gente precisa de proteína, mas não é essa quantidade absurda que se diz que nós necessitamos de proteína. E aí para isso existem hoje muitos artigos na internet, existem sites especializados em vegetarianismo e veganismo, tem muito nutricionista que já quebrou o preconceito, né? Quebrou a atitude preconceituosa, né? Porque o preconceito ele é bom, o problema é uma atitude preconceituosa, você não
É não se permitir conhecer ou explorar aquele assunto e já taxar ele de que não é possível, não vai conseguir. Eu tenho 2 filhos, meus filhos nunca comeram carne. Minha filha vai fazer 4 anos, meu filho vai fazer 2. São lindos, estão acima da meta de desenvolvimento que se dizem por aí. Não tem nenhuma falha cognitiva. Durante a gestação, a mãe nunca consumiu nenhum produto de origem animal. E meus filhos estão aí, sabe? Então, eu conheço pessoas que sempre, desde que nasceram, foram vegetarianas. Eu sou vegetariana há 12 anos. Então, assim, precisa de um acompanhamento profissional? Quem tiver condições é super importante para fazer uma transição mais tranquila, enfim, mas basicamente é a autorresponsabilidade. Então, aí atrás de informação, observar teu corpo, ver como o teu organismo está reagindo a tudo isso e experimentar. Quem são as tuas referências hoje em termos de culinária vegana, vegetariana? O que a gente tem de novidades em termos de alimentação vegetariana, sem o consumo de produtos de origem animal? Por exemplo, eu sei que em alguns pratos do teu restaurante são servidas flores. Sim, né? sim. E as pessoas muitas vezes não sabem que alguns tipos de flores são comestíveis. O que a gente pode falar de novidade, de possibilidades que estão sendo descobertas? E eu queria que você também contasse algumas referências pra gente. Uma referência grande para mim é a Valéria Pascoal, nutricionista, o Valdeli Knupp, do livro Punk, Plantas Alimentícias Não Convencionais. Aí tem a Conceição Trucon, Neide Rigo, e são pessoas que já trabalham nessa área, são pioneiros nessa área da alimentação saudável, porque basicamente, minha culinária é vegana. No restaurante ainda tem algumas opções lacto-vegetarianas por conta de que 70% do meu público não é vegetariano. E eu gosto do diálogo, dessa aproximação. Então, eu estou gradativamente deixando mais vegano, mas ainda deixo algumas opções para que a pessoa para que seja um espaço inclusivo e não seja um espaço exclusivo. Até porque nós estamos no interior de São Paulo, a gente não tem um movimento forte, talvez, aqui no interior, como a gente tem nas capitais, por exemplo. A gente tem, mas é que nós temos, imagina, São Paulo tem quantos milhões de habitantes, quantos nós temos em Bauru, né? Então, eu acho que um espaço como o meu restaurante, né, em que você permite o diálogo, você permite com que as pessoas que ainda comem carne se sintam à vontade de ir lá comer e virar para você e falar: olha, eu como carne ainda, mas eu adoro vir no seu restaurante. Eu venho aqui durante a semana e como sua carne no final de semana. Então, seu público não é só de vegetarianos, a maior parte ainda é de gente que come carne, total, eventualmente. Não, todos os dias. Meu maior público não é vegetariano. O maior público do nosso restaurante são onívoros, são pessoas que comem carne, que comem peixe, que comem frango, que não são vegetarianos e nem pensam em ser vegetarianos. Mas quando elas passam a frequentar o restaurante, elas começam a pensar nessa possibilidade. Então, acho que esse é o meu serviço, né? É ser um espaço para o diálogo, para aproximação, para que as pessoas percebam que é possível, sim, se tornar vegetariano, se tornar vegano, sem ter que ter uma mudança muito grande de hábito, uma mudança grande de cardápio, de uma maneira simples e, acima de tudo, gostoso e barato. Rodrigo, só pra gente fechar aqui o assunto, você acha que esse diálogo em cima do veganismo e do vegetarianismo, especialmente com as pessoas que ainda consomem, mas estão sentindo necessidade de fazer essa redução do consumo, você acha que isso se torna uma tendência, se fortalece ao longo dos próximos anos? Como é que fica o caráter desse movimento aqui no Brasil? Eu acho que é um caminho que não tem mais volta. Que quando ocorreu a questão da internet, os youtubers, vloggers e todo esse mundo de informações, que agora a gente consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro, né, para falar sobre tudo, para ver referência, eu acho que isso deu muita ferramenta para que a gente se fixe nesse caminho. E para pessoas que tinham curiosidade, mas por preconceito se afastavam, ou por bullying enfim,
tinham medo, vergonha, pudessem falar, se expressar e vivenciar esse aspecto do vegetarianismo. E, sinceramente, eu acho que é um caminho que vai crescer só daqui para frente, e até mesmo por conta das mudanças climáticas, liberação de agrotóxico, que antes não tinha. A gente teve o caso da carne com papelão há pouco tempo. Exato. Então, tem muita coisa aí que a gente não imagina. E quem foi em um açougue, ou viu um açougue de supermercado, lógico, tem espaços bacanas, mas é diferente, né? Você vê uma quitanda de um açougue, né? Algumas pessoas que comem carne, quando converso com elas, elas dizem que se ela tivesse que matar, ela não comeria. Mas ela come porque está na bandejinha. Então aquilo não é mais carne, é um produto alimentício, né? Ela não associa a carne à morte de um animal, a sangue. Não, é uma bandejinha. Então, como isso está sendo falado, né? Está sendo verbalizado, está sendo visto, eu acredito que isso já está acontecendo, né? Já está tocando as pessoas e está levando para outro caminho. Veganismo, vegetarianismo foram os nossos assuntos hoje, aqui desmistificando algumas questões no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru. O nosso convidado foi o Rodrigo Trovarelli, que é empresário, né, do ramo aqui na cidade de Bauru, chefe de cozinha. E eu queria te agradecer, Rodrigo, pela presença e por ter esclarecido aí tantos pontos que ainda geram muita dúvida das pessoas. Obrigada pela presença. Obrigado, Lidiane. Agradeço também sua sintonia. Nós lembramos que este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara, fica disponível também na internet. Procure o canal da TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.